Bom, a gente já passou pelo Tarcísio, pelo Kassab e pelo Sistema. Hoje vamos de Pablo Marçal. Agora, gente, a parada é ele versus o Alexandre de Moraes. Então, esquece a lei. Se quando ela existia, ela já permitia tudo, agora que não existe mais, permite tudo e mais alguma coisa. E se a minha intuição não me trair, cara, pode vir surpresas por aí. Hoje eu vi o cara declarando que metade dos seguidores dele não são da direita, que ele não vai ajudar a eleição do Nunes, que agora eles vão ver, ele ainda acaba ajudando o Boulos e por aí. Vejam aí, confiram. Eu não indo para lado nenhum e liderando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai, com humildade, tomar de volta. Primeiro, agradecer a todo mundo que investiu esse voto. Quero falar para você que esse voto está comigo. Esse voto foi registrado na urna, mas ele vai estar comigo. Esse é um sinal verde para eu continuar. Então pode anotar a lista. Eduardo Bolsonaro, que foi injusto comigo, vai ter que gravar vídeo. Malafaia vai ter que pedir desculpa. Bolsonaro vai ter que pedir desculpa. Tarcísio vai ter que pedir desculpa. E o Nunes vai ter que usar programa de rádio e de televisão para desmentir o que ele inventou em relação a PCC com a minha pessoa. Mais de 45% dos meus votos são de pessoas que não são de direita. Vocês não sabem ler as urnas. Existem 6 regiões onde eu conquistei com afinco que o Lula ganhou disparado em 2022. Então não tem nada a ver com direito. Para quem acha que eu cheguei na política agora, eu já estou servindo o povo há muito tempo. Os meus conteúdos têm transformado a vida das pessoas e é o que eu vou propor hoje. A convocação de hoje é para mostrar que eu não preciso esperar 2 anos para transformar o país. Então eu quero levantar a maior quantidade de pessoas com mentalidade próspera. Sim, em 2026 eu vou disputar a eleição de executivo ou de governador do estado de São Paulo ou da presidência da República. E quero deixar bem claro que essa tese de colocar o Pablo Marçal de inelegível, ela é nula, isso não vai existir. Seja o que for preciso fazer, eu vou fazer para resolver isso. Eu acredito no judiciário, acredito também em decisões erradas como as que derrubaram as minhas redes sociais. Tudo isso confirma a impressão que eu sempre tive dele. Um tremendo de um oportunista e do pior tipo, que é aquele que de burro não tem nada. O Marçal já tinha entendido que bater no maior inimigo dos eleitores dele não ia fazer bem para a saúde dele desde o início dessa história. Foi por isso que a única pessoa que escapou da fúria dele em toda essa campanha foi justamente o Alexandre de Moraes. O Marçal é louco, mas não rasga dinheiro. Agora, flagrado na falsificação daquele documento, ele vai mais longe ainda na direção contrária que levou ele até aqui. Primeiro, ele joga nas costas da equipe a iniciativa de publicar aquilo na rede dele, né? Sem que ele sequer soubesse o que estava acontecendo, coitado. E ele diz isso na cara de pau depois de ter ameaçado publicar o tal documento desde o primeiro dia da campanha. Mas se antes ele já não levantava o santo nome do Alexandre de Moraes em vão, agora ele já entendeu que se ele só chegou ao primeiro turno porque interessava a ditadura dividir a direita, agora ele só fica fora da prisão se ele passar a destruir a direita. É exatamente o que ele está sinalizando que vai fazer, se for isso que vai salvá-lo. A verdade sobre ele é a que eu venho destacando desde o começo, gente. Foi muito mais em cima do antijornalismo, esse com aspas, que do anticomunismo ou do antilulismo que o Marçal nasceu e se criou. A conversa do antissistema é só mais uma embalagem do eu contra eles, que tem sido a chave para qualquer personagem novo querendo entrar na política por fora do cercadinho dos partidos. Isso está acontecendo há várias eleições. Não é nisso que o Pablo Marçal inova, gente. Ele está só querendo encher o buraco que o Bolsonaro deixou vazio para essa direita mais emocionada. Ser anti esse sistema que eu descrevi na matéria de ontem não é ser cafajeste.
nem inovar descobrindo um jeito muito esperto de ser uma mind eight de um homem só, né, para falsificar o seu próprio tamanho na rede, como o PT fez na eleição passada e o Pablo Marçal está fazendo nessa. Nisso sim, o Marçal é um inovador. Vocês se lembram do que foi a Mind 8? O Murilo Renari, que era o cérebro da Mind 8, é um garoto da periferia aí que arregimentou 37 perfis para enganar os algoritmos da rede e fazer eles pensarem que todo mundo estava falando de quem pagava para ele para se promover ou para assassinar personagens, e assim fazer o assunto ser oferecido pelas próprias plataformas a milhões de celulares e de computadores. Esse esquema foi reconhecido pelo Lula em pessoa, gente, que homenageou essa turminha no Palácio no primeiro dia do seu governo como essencial para ele ganhar a eleição. O Marçal inventou um jeito wiki, isso é, um jeito colaborativo de pôr muito mais gente que os 37 do Renari trabalhando diretamente para fazer o nome dele bombar na rede. O Renari tornava obrigatório que os seus 37 agentes incluíssem alguma mudança em relação ao material que eles mandava para eles para enganar os algoritmos, de modo a não caracterizar spam. O Marçal, pela mesma razão, demanda que os seus agentes escolham eles próprios os cortes do mesmo material que ele distribui para todos, porque, por óbvio, cada um sai um pouco diferente do outro. Todos esses arrobas, né, tanto os que trabalhavam para o Renari por ordem direta, quanto os que estão trabalhando indiretamente para o Marçal, para correr atrás dos prêmios diários que ele oferece para os mais visitados, né, são orientados a publicar o conteúdo ao mesmo tempo para produzir a impressão de que todo mundo na rede está falando da mesma coisa. E aí as pessoas dão likes, comentam e compartilham, e o resto fica a cargo dos algoritmos das redes que, impactados aí como uma avalanche de atenção sobre um mesmo assunto, que é como eles interpretam essas coisas, começam a disseminar ainda mais posts com aquele conteúdo. No esquema do Renari, gente, os 37 arrobas angariavam milhões de views e ganhavam cachês que giravam em torno de 100 a 120 mil por mês. No do Marçal, onde a audiência de cada um salta só do zero para centena de milhar, as próprias redes remuneram as milhares de pessoas humildes ou desempregadas com pagamentos que vão aí de entre 3 e 5 mil por mês para os menos eficientes e sem limites para os mais eficientes, além daqueles prêmios de 50 mil reais que ele oferece a cada live, né, para quem mais bombar o seu nome para anabolizar esse processo. E aí, cara, em cima das dezenas de milhões de views que ele acumula com esse expediente, ele vende os cursos deles e aquelas outras coisas, tipo as contas bancárias, né, para quem nunca tinha tido uma conta, né, tudo, né? E de grão em grão, ele empanturra o papo. Cara, palmas para ele. Bela sacada. Mas a adaptação desse esquema para a política vai da arte dele de torear jornalista com aspas, vingando os milhões de brasileiros que não aguentam mais ver essa gente institucionalizando a injustiça enquanto falam de justiça, chamando ditadura de democracia e levantando bola para um e puxando tapete para outros. E vai, sobretudo, da maestria com que ele domina a arte de pespegar apelidos debochados e tirar qualquer um do sério nos embates cara a cara. Agora, gente, imaginem um jovenzinho de 37 anos, vindo da periferia de Goiânia, sem uma formação escolar sólida, de repente passar a ser considerado um gênio da nação que entra na cabeça das pessoas, né? Inclusive de jornalistas tarimbados com idade para ser pai dele. É para qualquer um perder a cabeça se tiver uma baixa formação intelectual e moral.
E é o que acontece também com tantos jogadores, rappers e outros, né, que chafurdam precocemente aí na fama e no dinheiro e perdem a noção dos limites e acabam virando Napoleões de hospício. Alguns até, como aquele famoso Jim Jones lá do século XX, né, desbundam a tal ponto que levam os seus seguidores ao suicídio em massa. E é isso que arrisca seriamente acontecer com ele e com essa direita emocionada, dependendo da resiliência do fanatismo que, por enquanto, ele desperta.